Sejam bem-vindos ao Rock On. Não estivemos na ronda de abertura em Lusail, no Qatar, mas estamos agora em definitivo e até ao final da temporada com todas as etapas deste Mundial. Lusail, no Qatar, como se sabe, foi uma corrida atípica, especialmente para nós. Miguel Oliveira não terminou depois de cair na 10ª volta, quando lutava com Fábio Quartararo. Acabou por ser a corrida da vingança, aquela realizada na passada semana, passado domingo, onde no novo traçado de Mandalika, e não Mandalika, como muitos dizem, Miguel Oliveira deu um verdadeiro recital à chuva e garantiu a vitória. Uma temporada que começa naturalmente e mais uma vez na companhia do Hélder Monteiro e do Miguel Praia. Miguel Praia que está em casa. Hélder, boa noite, bem-vindo. Miguel, bem-vindo também tu aí do Algarve, com o teu fantástico cenário recheado de história e de troféus. Vamos começar por uma ponta, vamos fazer aqui só uma pequenina passagem por Lusail no Qatar. Miguel, como é que viste a primeira corrida da temporada? Oi, olá Hélder, olá a todos. Sim, bom, a primeira corrida para nós, no que me diz respeito, foi uma corrida no qual não correu tão bem e para o Miguel foi de facto um fim de semana todo ele de sofrimento, onde tentava basicamente recuperar e acabou por depois ter a desistência que todos nós acabamos por verificar. Foi um arranque muito difícil para o Miguel, sendo que a KTM consegue com o Brad Binder colocar uma KTM no pódio, mas honestamente acho que foi muito na base do bom arranque do próprio Brad Binder e à falta de consistência, digo eu, de uma forma sólida daquilo que os outros fabricantes têm conseguido. Foi uma surpresa ver as Ducati oficiais fora dos lugares cimeiros, foi uma surpresa ver a Enea Bastianini a vencer, apesar que sabíamos que ele tinha feito grandes resultados o ano passado com aquela moto que era muito inferior à da concorrência e que este ano com uma moto muito bem superior, que poderia surpreender e de facto surpreendeu, ser melhor do que os pilotos oficiais. Acabou por ser também um resultado, na minha opinião, em que a primeira prova acabou por ser uma consequência que as motos de 2022 não estavam ainda totalmente preparadas. Há cada vez mais restrições de testes e obviamente que as equipas oficiais vão ter que despender de mais tempo para afinar as suas motos e as motos que estavam praticamente afinadas e que terminaram as épocas, como é o caso das motos de satélite, que depois, no final do ano, passam para as equipas de satélite, e eu creio que a Enea Bastianini e a sua equipa, nesse caso, capitalizaram muito bem. Foi uma surpresa também ver por parte de Fábio Quartararo e por parte das Yamahas muita oscilação, portanto, para um circuito que tradicionalmente foi sempre muito forte para a Yamaha, como foi o caso da vitória de Quartararo na segunda corrida do ano passado, da primeira por parte de Vinales, Lourenço também venceu muita vez, e o próprio Rossi, naquele circuito. Por isso, acabou por ser um resultado honestamente surpreendente, porque tivemos um vencedor surpresa, tivemos uma KTM que a sofrer durante todo o fim de semana consegue ficar ainda assim na segunda posição, tivemos umas Ducatis oficiais que terminaram tão bem por Francesco Bagnaia a época passada e que todos nós esperaríamos que eles continuassem essa boa progressão e que no final do dia não conseguem manter esses resultados, com a Honda também a sofrer de certa forma, com a Marquez a conseguir in extremis ali uma 5ª posição, ou seja, mas que acabou por ser uma evolução e uma surpresa ver Marquez a aceitar naturalmente uma 5ª posição, o que normalmente é quase que, eu diria, extraordinário, porque Marquez corre sempre para vencer e quando não corre para vencer acaba por passar para além do limite, como a gente viu neste fim de semana, e muito para além do limite, como vimos na Indonésia. Portanto, quanto a mim, estes foram os pontos de destaque, mas foi, mais uma vez, aquilo que é uma caixa de surpresas e é isso que torna este campeonato tão fascinante. Sem dúvida, Miguel, está passado já aqui de forma rápida Lusail no Qatar. Vamos para Mandalika, segunda prova da temporada 2022, a prova de Miguel Oliveira, mas até chegarmos à corrida vamos falar de mais qualquer coisa. Hélder, vou começar também por falar daquilo que foi anunciado hoje, uma das novidades, quando estamos a gravar este programa, que é o sistema de ajuste de altura vai ser banido em 2023. Vamos ter as motos Transformer até ao final deste ano, mas depois all shot device apenas para o arranque. Era natural que isto acontecesse?
Pois, antes de mais, olá Miguel, olá a todos que nos estão a ouvir agora no início de 2022, finalmente temos corridas, não é? Exatamente. Este inverno que estou a passar, mas pronto, já estamos de volta ao Mundial. Em relação à Ducati, pois parece que mais uma vez houve da parte dos outros construtores algum mal-estar pelo novo dispositivo de suspensão da frente, atenção, o que vai ser proibido para o ano, ou não vai ser admitido para o ano, é o shape shifter da suspensão dianteira. Sim. Portanto vai continuar a existir a possibilidade das motas adotarem aquela geometria portanto, a suspensão traseira ficar mais baixa, sim, ficando com o aspecto de dragster, não é? Portanto, para evitar para fazer o anti-cavalinho, portanto, o anti-wheeling, e ter uma capacidade de resposta mais forte nas retas. Vão continuar a usar este ano, mas para o ano, portanto, só mesmo a suspensão de trás, não influencia em nada o whole shot device, que continua portanto, da forma que nós o conhecemos, portanto, e vermos aquela ação dos pilotos quando chegam à grelha de baixarem a suspensão da frente e sentirem a moto, de facto, a baixar a suspensão de trás para ficar mais, portanto, com uma geometria mais adequada a uma largada mais eficaz, por assim dizer, que muito ajudou o Miguel aqui na Indonésia, porque fez um arranque canhão, uma coisa que sai de 7º lugar para o 2º lugar logo no whole shot, foi fantástico, e que de alguma forma trouxe logo ali uma dinâmica diferente à corrida. Sem dúvida alguma. Miguel, o que é que achas desta alteração e desta proibição? Eu parece mais uma vez é uma perseguição ao Gigi da linha e que ele vai tirar mais um coelho da cartola em breve e vai arranjar ali qualquer coisa, nem que seja uma roda que fica mais pequena de repente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que acaba por ser uma... Por um lado, eu compreendo a preocupação por parte da segurança, porque há aqui uma componente que não tem sido muito falada, que é, eventualmente, de um dispositivo, especialmente no trem dianteiro, que é sempre o mais sensível, por qualquer razão ficar bloqueado, depois pode originar um acidente ali na travagem. Aliás, isso não é novidade, já aconteceu, lembro-me, por exemplo, em Silverstone, em travagens muito suaves na primeira curva, onde o próprio Jack Miller diz que não conseguiu desativar o seu sistema, porque ele normalmente é desativado com uma travagem que implica alguma força e alguma carga na suspensão dianteira. Essa parte da segurança eu compreendo. A outra parte do escalar dos custos no desenvolvimento, sim, concordo que de facto acaba por ser uma perseguição e uma proibição para aqueles que têm mais tendência para serem criativos, para serem os engenheiros de todos estes dispositivos. E aí a Ducati tem sido a mais revolucionária, portanto, e Gigi Dall'Igna, claro que mostrou toda a sua frustração, porque no final do dia, ou seja, abrem e libertam a possibilidade de se desenvolver estes sistemas e depois voltam atrás só porque alguns fabricantes não conseguem acompanhar. E ficamos um bocadinho com a sensação que acaba por ser uma decisão mais política, Rui, do que propriamente uma decisão destes dois pontos que eu acabei de dizer, porque claramente há fabricantes que estão mais à vontade com estes sistemas do que outros, claramente há motos que parecem funcionar melhores com esse sistema do que outros, e isto só penaliza quem tem a criatividade. E não nos podemos esquecer que a segurança, eu acho que tem que ser sempre o fator-chave, e se a decisão for nesse sentido, concordo a 1000%. Agora, é o pináculo das duas rodas. Tem que haver criatividade, tem que haver desenvolvimento para que nós depois possamos todos beneficiar deste desenvolvimento mais além nas nossas motas do dia-a-dia. E ao fim e ao cabo estarmos, de certa forma, a proibir que mentes tão brilhantes como a Gigi Dall'Igna e outros que trabalhem nas motos, ao fim e ao cabo estamos a jogar toda a sua inteligência fora e todo o seu trabalho de desenvolvimento fora. Já agora, por falar em trabalho de desenvolvimento e toda a excelência também daquilo que é feito neste Campeonato do Mundo de MotoGP, a Honda trouxe uma moto totalmente nova para 2022, mas aqui na Indonésia vimos que os pneus não acompanharam isso. Como é que viste toda esta novela da carcaça 2018 com misturas 2022, que de repente baralhou as regras e prejudicou, e muito, alegadamente, a Honda?
Olha, Rui, essa é outra decisão que eu não entendo. Ou seja, eu entendo que a Michelin possa trazer pneus para determinados grandes prémios que possam, de facto, estar, de certa forma, mais alocados à temperatura, ao asfalto. Agora, aquilo que eu não entendo é como é que se faz um teste oficial no circuito, como se fez, eu creio que há 3 semanas, sensivelmente, e se faz com um determinado tipo de pneu, e depois as equipas e os pilotos voltam ao mesmo grande prémio, à mesma localização, ao mesmo circuito, e os pneus não são os mesmos. Portanto, isto de certa forma, eu diria que é quase a roçar o amadorismo, e eu creio que as pessoas não têm noção disto. O tempo de Paul Espargaró, que foi 1:31:60 no final das sessões de testes privados, foi mais rápido do que a pole position de Fábio Quartararo. Portanto, isto é bem demonstrativo que foi um regredir, porque os pilotos tiveram mais 2 dias de tempo de pista para conseguir melhorar as suas afinações e os seus tempos, mas isto é bem demonstrativo que a Michelin voltou para trás nesta decisão, voltou para trás com uma explicação que ninguém conseguiu entender, porque é que regrediu nesta decisão, e se de facto era para correr com o pneu de 2018, então fazia todo o sentido testar também com o pneu de 2018, para que as equipas pudessem elas, de certa forma, preparar o seu grande prémio de uma forma natural. Como é óbvio, e toda a gente já percebeu, até porque vivemos este problema bem de perto com o Miguel Oliveira, todos nós hoje percebemos o quanto é importante a construção de uma carcaça numa afinação de uma moto, de um protótipo MotoGP. Portanto, ao mudarmos genericamente a construção de uma carcaça, sabemos que estamos. Quando uma carcaça é mais dura ou mais macia, sabemos que estamos a prejudicar uns e a beneficiar outros. E mais uma vez, eu acho que tratou-se de uma decisão política, porque depois no final do dia cada um pode tirar as suas conclusões, mas eu não gosto de acreditar que os pneus possam favorecer uns ou que estas decisões sejam para favorecer alguém, mas feita desta forma, eu acho que só dá abertura a que as pessoas pensem assim. Sem dúvida, Hélder, se o ano passado diziam que os pneus estavam feitos para o Fábio Quartararo, este ano vamos ver para quem é que serão os pneus, mas a realidade é que não vai ser fácil conseguimos perceber o porquê destas decisões. Não, aliás, porque efetivamente houve treinos em Mandalika há 3 semanas, Sim. 3 semanas e meia, portanto já na altura, aliás, alguém da Michelin alegava que esta carcaça que foi agora, trouxeram agora para a corrida, foi mais por questões de segurança, ou seja, porque na altura dos testes não houve possibilidade de fazerem voltas ou de conseguir o número de voltas que correspondesse a uma corrida, portanto seriam as 26 ou 27 Sim. voltas. E a Michelin achou que portanto, a carcaça que tinham levado para os testes não seria a mais adequada e que não iria aguentar este calor dos trópicos, porque aliás em Mandalika não vai ser a única corrida que vamos ter com este calor. Vamos ter na Indonésia, portanto, aliás, estivemos na Indonésia, vamos ter na Tailândia e depois em Sepang. Portanto, se em Sepang já existe muito know-how da parte das equipas e mesmo da própria Michelin para poderem afinar motos e pneus para aquela pista, aqui foi um pouco uma incógnita, aliás, até pela questão do Alcatrão, que foi muito falado, que se iria desintegrar, cheguei a ouvir essa palavra, que o Alcatrão se iria desintegrar por causa do calor. Nunca chegámos a saber, porque efetivamente a corrida de MotoGP foi à chuva. Mas mesmo assim, numa corrida à chuva, havia zonas do circuito que o Alcatrão, por isso simplesmente, se desintegrou na fase final. Exatamente, mas a questão, por exemplo, quando acabou a corrida, esta corrida a corrida de MotoGP foi toda, portanto não foi flag to flag, foi uma corrida completamente wet. E apesar de todas estas condicionantes, ser um circuito novo, da questão do Alcatrão, os pneus, com pneus de chuva, obviamente, só houve uma queda. Houve 2 desistências Sim. e houve a queda do Martin. Portanto, Sim. a desistência do Dovizioso, que não foi uma avaria mecânica. Sim. Mas do leque dos pilotos de MotoGP, com todas estas condicionantes, houve apenas uma queda. Portanto, é óbvio que os pneus favoreceram aqui algumas motos e a afinação das motos para a corrida, e é óbvio também que houve aqui algum desconforto, nomeadamente da parte da Honda. Aliás,
em relação ao Marc Marquez, nunca saberemos o que é que poderia ter acontecido, mas o Pol Espargaró não fez uma corrida brilhante, ficou em 12º lugar. As outras duas ondas, portanto, a do Alex Marquez e do Nakagami, o Nakagami faz um 19º lugar, portanto, nem sequer entraram nos pontos. Portanto, aliás, o Alex Marquez faz um 13º e fica atrás do Pol Espargaró, portanto, exatamente, do Pol Espargaró. Portanto, ficou, em relação aos slicks, ficou uma incógnita, porque efetivamente não houve sequer corridas a seco, houve aquele acidente monumental do Marc Marquez, mas que efetivamente em termos de corrida não representou nada, porque nunca chegou a correr com os slicks. Não te parece, Miguel, demasiado estranho um circuito novo precisar de ser reparado já? Sim, mas eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas na Dorna que estiveram aqui também nos testes oficiais de Moto2 e Moto3 e eu acho que, na opinião deles, isso deve-se acima de tudo pela localização do circuito. Ou seja, o circuito está numa ilha muito remota, onde basicamente tudo que seja levado para lá, a logística é toda ela muito complicada, e depois também a própria localização do circuito, que é em cima do mar, pode de certa forma também estar relacionada com a dificuldade do asfalto, mas acima de tudo estes foram os fatores, mas obviamente que houve um claro erro na qualidade do asfalto que foi colocado, tanto que após os testes teve que ser novamente recolocado, e há aqui um fator importante, é que não nos podemos esquecer, a corrida, ainda assim a duração da corrida foi encurtada, para que o asfalto acabasse por, de certa forma, não sofrer e conseguir aguentar uma corrida, apesar que tenha sido à chuva, mas ainda assim ela foi encurtada. O que é certo é que, tal e qual como o Helder disse bem, é um asfalto que apresenta um nível de gripe muito grande. Aliás, a própria linguagem corporal, especialmente do Miguel, que era um dos pilotos mais confiantes à chuva, as inclinações que o Miguel conseguia, a maneira como ele aplicava o travão e o facto de acontecer só uma queda durante uma corrida à chuva, onde normalmente há sempre muitas quedas, e tirando os corretores que, na minha opinião, não creio que tenham usado a tinta que está aprovada pela FIM nos circuitos, porque não me parece que aconteça aqueles eyesights, todas aquelas escorregadelas por cima dos corretores, não me parece num circuito que esteja pintado com aquela tinta que é muito mais rugosa do que o normal, mas ainda assim, no que diz respeito ao grip do asfalto, à chuva, o grip era fantástico, aliás, e prova disso é as inclinações, o próprio tempo por volta, comparativamente de uma volta. Não nos podemos esquecer que a pole position foi feita no 31, a volta mais rápida da corrida é feita em 38, ou seja, e com o asfalto completamente molhado. É muito pouco comum num circuito que tenha cerca de 4,5 km, que é o caso. Não sei se têm a mesma opinião do que eu, mas visualmente este circuito parece que é um circuito muito comprido, mas na verdade é um fator que nos engana. O circuito tem, eu creio que 4,5 km, mas ainda assim é pequeníssima a diferença do tempo a seco para o tempo a molhado. Normalmente temos diferenças que ascendem em mais de 10 segundos, essencialmente no circuito onde passa-se muito tempo inclinado, e isso faz com que o grip do circuito de facto fosse muito, muito bom, muito eficaz, e dava para ver até na própria televisão como o circuito, o Alcatrão era muito rugoso, muito poroso, ou seja, não havia, apesar daquele dilúvio tremendo, ainda assim rapidamente a água foi se dissipando e os pilotos conseguiam inclinar com bastante à vontade. Achas que foi também a Xamã que ajudou? Eu creio que neste momento, especialmente em Inglaterra, Rui, há muito promotor a contactar essa suposta bruxa, não sei se podemos chamar de bruxa, mas a verdade é que eu acompanhei a corrida de Espanha, eu não estava em Portugal, e acompanhei a corrida através do Twitter, e foi incrível como é que ao princípio toda a gente estava, eu diria quase que a gozar com aquele momento, como é que é possível a este nível toda a nossa esperança estarem neste caso, nos ombros desta senhora. Bom, e o que é certo é que depois funcionou.
Portanto, não sei se foi o bruxedo dela ou o bruxedo de Fábio Quartararo, que ele também tentou na boxe com muito menos sucesso fazer o mesmo bruxedo, de uma forma muito mais divertida, mas o que é certo é que resultou. Eu, entretanto, já soube que tudo aquilo está baseado numa história, são muito crentes também todos os indonésios, e tudo está baseado numa história de uma princesa que alegadamente morreu afogada naquela ilha. Portanto, há ali uma crença popular ali muito forte também, e ela já tinha estado no circuito, quando o circuito foi asfaltado da primeira vez, para que não chovesse, para que pudessem asfaltar o circuito da melhor forma. É ali muito uma mistura de misticismo com também crença, mas acho que é muito comum entre os indonésios. Outra das coisas que foi importante ao longo de todo o fim de semana, e foi muitas vezes realçado, é que não tínhamos público. E nós estávamos habituados a ver em Sentul, já quando da Superbike e dos eventos da Honda, casa cheia. A questão, eu também já me informei sobre isso, é que um indonésio de Jakarta até chegar a Lombok, ao circuito, demora 23 horas. O bilhete custa uma pequena fortuna, cerca de 2 semanas e meia de trabalho, comparando com as 4 horas que é necessário para o bilhete mais barato em Espanha. Ou seja, o circuito pode ser muito bonito, está num local fantástico, sem dúvida alguma, nada a questionar, mas está fora de mão, entre aspas. Portanto, acho que a opção Sentul seria melhor, mas explica-se de certa forma porque é que é tão difícil ter gente no circuito e porque é que foi tão difícil ter gente no circuito, que na realidade ainda não está acabado. Parece que está, mas não está. Há muita coisa ainda a acontecer, muita coisa a terminar, mas poderá ser um circuito com potencial no futuro, talvez para atrair turistas que vão de férias e no meio vem uma corrida de MotoGP, e isso também pode ser uma excelente forma de promover a competição e promover o campeonato. Vamos para o assunto seguinte, que se chama Marc Marquez. Hélder, é sem dúvida o assunto desta semana que agora se inicia, mais do que da corrida. É verdade. Como eu estava a falar há pouco, aquele eyeside, eu, sinceramente, o último que me recordo assim tão grave e tão impactante, aliás, o Pol Espargaró, o ano passado, na última curva de Valência, também no FP3, salvo erro, também faz um eyeside bastante espetacular, mas lembro-me do Jorge Lorenzo em Laguna Seca, em 2009, que ele faz um eyeside muito do género, não para o mesmo lado, mas muito do género do Marc Marquez. O Marc Marquez vai seguramente a uns 3 metros de altura e Sim. cai de uma forma, dá a ideia, eu já vi o acidente várias vezes, que ele tem ali algures, enquanto vai pela escapatória, tem ali um ou outro episódio de perda de consciência, e ele mesmo depois, quando se levanta, parece um pouco atarantado. O que já se sabe hoje é que na volta, e após todos os testes que foram feitos em Lombok e depois também no hospital principal, é que na volta para a Europa houve então a tal visão dupla novamente, e o Marc Marquez foi hoje assistido pelo mesmo oftalmologista que o tem seguido com o mesmo problema em Barcelona, e amanhã supostamente estaria em Madrid para testes complementares e para ver se eventualmente tem ali mais qualquer outro problema derivado da queda. Mas foi de facto uma antiga. Sim, sem dúvida. Miguel, dois momentos na carreira dele com a visão dupla, que é sem dúvida algo muito complicado. Agora um terceiro embate, e todos estes embates, todas estas situações de traumatismo craniano, que foi realmente aquilo que aconteceu, acabam por elevar ainda mais o nível dessa mesma visão dupla. Achas que poderemos estar aqui, se calhar, a falar de um possível fim de carreira prematuro? Eu espero que não. Marquez já nos habituou a conseguir reviravoltas subhumanas, e eu acho que clinicamente não estamos capacitados para responder a essa questão, mas espero que não. Mas o que é certo é que eu acho que está no momento em que Marquez tem que perceber que, e isto tem muito a ver com a forma como ele corre, ou seja, Marquez corre totalmente para lá do limite. É uma consequência também por parte da afinação da eletrónica da moto de Marquez. E é visível que Marquez, aliás, há uma derrapagem monumental, eu não sei se na sexta ou no sábado, mas há uma derrapagem monumental que ele consegue controlar, e tem muito a ver com a pouca intervenção da eletrónica que Marquez gosta de ter. Ou seja, Marquez gosta muito de fazer virar a sua moto com a roda traseira. E isso implica que ele tenha que usar muito menos eletrónica
comparativamente com os restantes, mas quando a coisa corre mal exatamente esta escala, não é? Ou seja, é uma escala que vai quase à lua e volta, e foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, num circuito onde, de facto, os próprios pneus e a afinação estavam longe daquilo que eles mais gostariam. E isto misturado com o facto de marcas corre sempre para além do limite, teve de facto estas consequências, mas eu acho que é o momento de marcas perceber que apenas tem um corpo. E ao ter apenas um corpo, se ele não cuidar dele, e há apenas uma coisa que não recupera, que é o cérebro. Ou seja, do ponto de vista muscular e do ponto de vista, eu creio que cicatrização óssea, hoje em dia tudo é feito, mas aquilo que são os nervos, aquilo que é o cérebro, e quando eu digo nervos, ele teve alguma sorte, demorou muito mais tempo na fase da recuperação do húmero, mas os nervos, quer dizer, é algo que é quase que irrecuperável, portanto, e neste momento eu acho que no documentário há uma coisa interessante, que Alberto Puig tem ali uma grande cota-parte de mensagem, quase que de psicologia, para que marcas consigam acreditar e consiga se superar nos momentos de cada corrida. Eu creio que neste momento alguém muito próximo de marcas tem que o chamar à razão e de lhe pedir para retirar cerca de 10%, 15% da sua aplicação de energia, porque senão, caso contrário, Rui, podemos ter efetivamente isso. Podemos ter um marcas com uma lesão irreversível, porque de facto aquela queda, aquelas forças Gs que o seu corpo sofreu nas 3 quedas ao longo do fim de semana, aliás, eu não sei se foram 3, foram 4, mas 3 pelo menos eu acompanhei, poderá ter consequências irrecuperáveis. E achas que parte dessa, ou parte da equação está nos pneus? Eu diria que este grande prémio sim, também não é normal, aliás, o próprio Pol Espargaró acabou por ter também ele muitas dificuldades e sempre foi o mais expressivo nas suas críticas à dificuldade de afinação da Honda. Eu acho que neste grande prémio sim, até porque no Qatar tivemos, eu diria, com marcas mais contido, marcas mais inteligente no sentido de perceber que aquilo era o seu lugar, mas este fim de semana não, tivemos um marcas muito mais afundado na sua classificação ao longo dos treinos, e isso fez com que ele tenha que pôr, ou que tenha posto muito mais parte dele, parte de condução, para conseguir recuperar esta rapidez que não estava lá. E eu diria que sim, que é uma mistura entre aquilo que eu acabei de dizer, em ele estar e conduzir de uma forma muito mais liberta de eletrónica, que depois, com uma afinação menos capaz por parte, uma performance menos capaz por parte dos pneus, que gerou ali uma mistura em que ele caiu muito mais do que seria esperado. O que é que achas, Hélder? Os pneus têm cota parte? Tem, e também os pneus têm cota parte, claramente. Mas não nos podemos, o Marco Marques caiu 4 vezes neste grande prémio. Não fez a corrida sequer, como nós sabemos. Mas eu acho que o Marco Marques tem um grande handicap até chegar aqui à Indonésia, que é o facto de ele não ter testado a moto. Ou seja, a RC 213V mudou um pouco o conceito para este ano, portanto eles tentaram, e também, lá está, muito por causa do novo conceito de pneus, portanto, do novo conceito da Michelin, eles tentaram trazer um pouco a moto mais para trás, portanto, a moto ser mais focada no novo pneu traseiro da Michelin. E o Marques não fez testes com a moto, portanto, ele tem muito pouco tempo, tem muito pouca experiência para a compreender. Aliás, ele foi, mesmo no Qatar, ele disse que ainda estava a tentar compreender a moto e que tinha que rodar muito para perceber até onde é que estavam os limites daquela moto, porque era bastante diferente. O Lorenzo também tem um artigo na DAZN, salvo erro, onde ele diz exatamente que esta moto não é a moto do Marco Marques. Portanto, ele tem esse grande handicap, não só por vir lesionado do ano passado, portanto, supostamente ainda não estar a 100% e estar ainda a recuperar e tudo isso, ele não testou a moto, portanto tem essa desvantagem. E depois, tal como o Miguel diz, o Marques é tudo ou nada. Portanto, alguém vai ter que lhe explicar que aquele corpo não vai aguentar mais. Portanto, é muito impacto, é muita lesão, que por mais capacidade de recuperação que ele tenha, porque ele é um super atleta, sim, nós vimos a treinar bicicleta, ginásio, ele tem um corpo super atlético, portanto, forte, mas de qualquer das formas, quer dizer, tudo tem um limite e o Marco Marques tem 29 anos,
e que, se formos contabilizar todas as quedas que ele teve, são muitas e são muito fortes, a maior parte delas, nomeadamente estas últimas, nos últimos anos. Quer dizer, não há corpo que aguente. Sim, é verdade. É impossível conseguir suportar tantas quedas, tanta violência, principalmente nas quedas, e o reflexo é visível e foi notório ao longo deste fim de semana. Vamos para o fim de semana de corridas, vamos começar naturalmente pelos treinos. Hélder, quem é que tu destacaste ou destacas, o que é que te mais impressionou nos treinos, contabilizando as sessões de treinos até chegarmos à qualificação? Depois já lá vamos à qualificação. Até à qualificação. Bom, as dificuldades da Honda, essencialmente por aí, as dificuldades da Ducati, ou seja, todas aquelas apostas que supostamente eram firmes durante os treinos antes de começar o Mundial, em que a Ducati será a moto a bater e que a Suzuki tinha desenvolvido um pacote inicial muito bom, com um bom chassi, com um quadro evoluído e fácil de moldar e com um motor com mais potência, portanto que seria a parte fundamental para evoluir a moto, andaram um pouco apagados. Depois temos também a Yamaha, temos o Fábio Quartararo, que é o ponta de lança da marca, que também se voltou a queixar e não teve um desempenho assim tão importante quanto isso. O que vimos, Miguel, também no Qatar foi uma Aprilia muito forte e agora já não vimos tanto. Sim, é verdade, já não vimos tanto, especialmente por parte de Maverick Vinhales, no qual continua ainda ali com alguma dificuldade de adaptação. É preciso lembrar que Vinhales sempre correu na categoria rainha com um motor de 4 cilindros em linha, que é completamente diferente daquilo que é um V4, e com tudo o que isso implica, ou seja, de entrega de potência de uma forma diferente, a própria posição de condução, e realmente Vinhales continua um bocadinho a sofrer nesta adaptação, mas acabou por ser uma grande surpresa, por exemplo, ver a Aprilia no FP4, que é talvez o treino que nos dita mais sobre o ritmo de corrida, a afinação de corrida, e acaba por ser o treino que, de certa forma, acaba por nos dar uma perspectiva daquilo que vai acontecer no domingo em situações normais. Acabamos por ver Aleix Espargaró na 14ª posição, e Maverick Vinhales apenas como 18º, já há bem mais de 1 segundo do melhor tempo que foi registado por Franco Morbidelli. Portanto, sim, eu acho que a Aprilia, de facto, depois em corrida, Aleix Espargaró acabou por fazer uma boa corrida, mas de facto a corrida, como nós sabemos, foi feita em condições completamente diferentes. Eu diria que nos circuitos mais recentes, a Aprilia acaba por ficar sempre muito refém dos dados e da falta de dados comparativamente com os restantes fabricantes, e parece sofrer muito mais nos circuitos novos, como é este caso. É a única explicação que eu vejo, porque de facto o Aleix Espargaró tem estado sempre muito sólido, especialmente nos treinos livres, melhor até do que na própria qualificação, mas realmente aqui também ele, atenção, que foi muito crítico por parte dos pneus. Portanto, há aqui um fator por parte dos pneus neste circuito que a Aprilia, que acaba por ter até uma construção não só de motorização, mas também até da própria geometria, dizem, muito semelhante à Honda. Portanto, a questão do componente dos pneus pode ser também uma resposta àquilo que foi a dificuldade das Aprilias no piso seco, repito, aqui neste grande prémio. E em relação ao Miguel, como é que analisaste os treinos dele? Olha, o Miguel teve, sim, altos e baixos. Na verdade, a qualificação eu acho que foi o melhor tempo, foi o melhor treino do Miguel do ponto de vista de melhoria. É verdade que ele faz ali algumas sessões de treinos livres muito eficazes, como foi o caso eu creio que foi no segundo treino que ele faz, segundo, creio. Estou aqui a tentar recuperar qual foi o treino. Portanto, ele no FP1 faz segundo, exatamente, apenas a 44 milésimas do tempo de Pol Espargaró. Depois faz um FP4 já muito mais sofrido, ou seja, o que não dava a perspectiva de grande ritmo em corrida. No FP4 o Miguel
faz apenas um nono tempo, aliás, não num registro tão semelhante como tinha feito no FP1, mas eu acho que a grande melhoria foi de facto na qualificação e a sétima posição, que é já muito próxima dos 5 primeiros, acho que foi o grande passo de evolução comparativamente àquilo que foi um sofrer do Miguel em qualificação na segunda metade da temporada. E o Miguel sabia isso mesmo, ou seja, sabia que, acho que a queda no Qatar acabou também por ser resultante disso mesmo, pelo fator do Miguel saber que tem que qualificar pelo menos ali na terceira linha no máximo dos máximos, mas no princípio da terceira linha para poder aspirar a ficar nos 5 primeiros. E isso foi alcançado com a sétima posição e isso acabou por ser no final do dia, para mim, fundamental para o resultado final da corrida, que creio que já lá vamos falar mais à frente. Hélder, achas também que os treinos foram meio caminho andado para? Sim, o 7º lugar do Miguel e realmente a terceira linha é o limite para, hoje em dia é o limite para aspirar a uma boa classificação. Se somarmos a isso depois o arranque que o Miguel fez na corrida, temos meio caminho andado para o bom resultado que aconteceu na corrida. Mas efetivamente eu penso que hoje em dia os objetivos do fim de semana devem ser separados. Portanto, não ser só o Sunday Ride, portanto, não ser só a corrida, mas também percebermos que se não houver uns bons treinos de qualificação, a corrida fica logo à partida hipotecada. O 7º lugar do Miguel e o arranque, fundamentalmente, garantiram o Olha, e como resultado. é que interpretas logo na sexta-feira, aliás os dois, primeiro o Hélder, depois tu, Miguel, mas como é que interpretam aquele morrinho em cima da mesa do Miguel logo no final da primeira saída na sexta-feira, quando pergunta porque é que a moto não está pronta? Onde é que está a segunda moto para eu quero sair já com ela? Bom, eu acho interessante e acho que a KTM é um abre-olhos, portanto, vejam lá, e aliás o próprio Miguel diz isso, eu estou aqui para ganhar, nós queremos mesmo sair para uma boa classificação durante todo o fim de semana e isso passa por ter estes pequenos detalhes de boxe, portanto, sim, estes pequenos detalhes que não são pequenos, são detalhes, mas são muito importantes, ter toda esta máquina bem oleada e a funcionar para que realmente toda aquela dinâmica dos testes e sair de uma moto e pegar noutra e testar e fazer melhores tempos, estar tudo bem afinado. Portanto, e aquele diálogo ali do Miguel foi interessante de ver. Foi. Achas que finalmente vimos o Miguel apertar com eles? Sim, sem dúvida, mas eu acho que vamos ter que esperar alguns dias para perceber realmente qual é que era o significado daquela mensagem, mas no final do dia eu não quero acreditar que uma equipa oficial não tivesse uma moto pronta, ela não deveria estar pronta no caminho que o Miguel queria seguir. Ou seja, as duas motos efetivamente normalmente servem para fazer comparações back-to-back entre vamos começar com a afinação A e temos a afinação B pronta para fazer qualquer tipo de comparação. E o que eu acho que houve é um desencontro completo ali de uma estratégia em que o Miguel pensava que iria seguir e depois não seguiu. E eu acho que isso também tem muito a ver com a mentalidade evoluída do Miguel. O Miguel, hoje sabemos que é um piloto com uma inteligência muito acima da média, é um piloto que pensa muito para além daquilo que é a sua função como piloto e depois também tem um conhecimento técnico muito evoluído. E isso faz com que às vezes, quando nós temos também um conhecimento muito evoluído sobre técnica, muitas das vezes nem sempre concordamos com o caminho escolhido pelos nossos técnicos. E acho que aí claramente foi aquilo que aconteceu. O Miguel não concordou por aquele caminho, teremos que perceber quem é que teria razão, mas aliás, temos que esperar mais algum tempo para ouvir da versão dele quem é que teria razão, mas isso no final do dia não interessa para nada, mas lá está, mas isso mostra um descontentamento, mostra uma vontade, mostra uma atenção ao detalhe que a equipa de facto tem que ter, porque o tempo de pista cada vez é mais limitado. Hoje percebemos que as corridas, e numa categoria onde a igualdade é tão grande, estes pequenos detalhes, especialmente na qualificação, onde o Miguel sabia que o grande foco, até chegar ao FP4, o grande foco tinha que ser no tempo por volta na qualificação, e ainda bem que assim foi, todos os minutos de pista são importantes, portanto, e não há
pormenor que possa ser descurado, e eu acho que no final do dia houve apenas ali um desencontro de estratégias. E depois, faz a corrida que fez, como é que analisaste a corrida, como é que viveste a corrida desde o arranque até à bandeira de xadrez? Foi uma corrida a Miguel? Sim, foi uma corrida a Miguel e, antes de mais, eu acho que o Miguel fez... Bom, para já não há nenhum piloto que não quisesse fazer um grande arranque e que percebesse da importância do arranque num dia como foi o de domingo. Ou seja, o arranque numa corrida à chuva tem um fator ainda muito mais preponderante, porque pelo fator de spray que as motas acabam por libertar para a sua traseira e pela dificuldade de visibilidade que isso faz com que os pilotos venham atrás. E o Miguel, obviamente que olhou para aquele dia, percebendo que, se calhar, e a julgar pelo FP4, teria dificuldades em vencer a corrida, e eu estou só a julgar o seu ritmo no FP4, não que ele tivesse depois em corrida, por qualquer razão, conseguisse dar uma volta ao texto e ganhar também com aquelas circunstâncias, mas o que é certo é que o Miguel fez um plano perfeito, sabia que arrancar na frente era fundamental, mas depois, claro, arrancar na frente e fazer a corrida que ele fez são coisas completamente distintas. O Miguel consegue executar muito bem o arranque, e claramente foi dos melhores pilotos que arrancou. Alex Sainz arranca muito bem e até é mais forte na chegada à primeira curva que o Miguel, mas exagera e depois vai por fora. Aquilo que fez a grande diferença foi a confiança do Miguel e a à vontade com que o Miguel estava naquela corrida, e isso, como é óbvio, é fruto de toda uma sensibilidade que o Miguel achou na afinação da sua moto. Correr à chuva, eu acho que as pessoas não têm nenhuma noção do que é correr à chuva, o que é um exercício de psicologia muito complicado, porque é um momento muito tenso, enquanto que a seco nós estamos sempre muito perto ou seja, conseguimos compreender muito bem o limite da moto, e os pilotos andam sempre muito perto do limite. À chuva acaba por ser uma corrida que, do ponto de vista psicológico, é muito mais tenso e muito mais cansativo do que do ponto de vista físico, porque não há grandes forças Gs, não há grandes travagens e não há forças laterais, porque a aceleração e a travagem é toda ela diluída pela menor quantidade de grip que existe. E o Miguel teve um conjunto na sua KTM e ele tinha uma sensibilidade que lhe permitiu, e isso era visível na linguagem corporal, travar quando queria. Aliás, há uma imagem que eu um dia depois partilharei convosco, ou partilharemos aqui se calhar no próximo podcast. O Miguel atrás do Jack Miller consegue travar, aliviar, travar e vê-se o curso de suspensão da sua KTM basicamente a fazer todo o trabalho que o Miguel está a fazer de leitura e de cópia do Jack Miller, mas fazer isto à chuva é de alguém que tem total confiança no seu conjunto. Nós normalmente quando fazemos uma corrida à chuva travamos e estamos ali quase que em apneia a rezar para que tudo corra bem. E o Miguel estava com à vontade como que tivesse a correr à chuva. Aliás, eu troquei umas mensagens com ele no final da corrida que dizia: Miguel, a corrida foi fácil para ti, ou seja, à chuva ele estava completamente num nível diferente e isso partiu, acima de tudo, da confiança que ele encarou esta corrida e encarou a corrida como uma oportunidade para também dar um murro na mesa e mostrar a toda a comunidade, aquela que quer o melhor dele e aquela que também quer o pior dele, que infelizmente é uma pequena margem, mas aqui está, aqueles que só se lembram do Miguel quando ele aparece no Jornal das 8, também ele deu um grande murro na mesa e mostrou que continua a ser o mesmo Miguel. Continua a ser o mesmo Miguel, no final do dia só precisa é que toda esta envolvência case com aquilo que é o talento dele. Afinal, Hélder, casado, pai de uma filha, tudo e mais um par de botas, mas não deixou de saber andar de moto. Contra todas as probabilidades, temos aqui o Miguel... Os casados e pais de filhos também ganham corridas. Também ganham corrida. E, efetivamente, a regularidade que o Miguel tem nesta corrida, ele começa a bater no segundo 39 e é matemático. Ele anda ali 2 décimas para cima, 2 décimas para baixo e consegue ter ali uma regularidade impressionante. As trajetórias que nós vimos é uma coisa ele fantástica. Faz 12 voltas, nomeadamente... faz 12 voltas no segundo 39. 12 voltas no chuva sempre... é impressionante esta Exatamente. Eu honestamente não me lembro de ter visto alguém fazer isto. O que Miguel estava a dizer, de rodar à chuva, sim, é difícil conseguir ter esta regularidade. Obviamente estamos a falar do pilotos mundial, mas é difícil fazer, nomeadamente numa pista que eles não têm muitas referências
em que vimos um erro ou dois erros bastante graves, foi o do Pol Espargaró, que tem aquela atravessadela quando vai ao corretor, a queda do Martin, que tem ali uma... Ele não trava muito fora de onde os outros pilotos estavam a travar, mas ele ali faz aquaplaning. Faz um aquaplaning ali num fiozinho de água, 10 centímetros ou 20 centímetros, um bocadinho mais ao lado, que é o suficiente para ele perder a frente. E temos também uma do Bagnaia, que também quase... Podia ter dado queda. Exatamente, podia ter dado queda. Mas efetivamente, as voltas que o Miguel faz, à vontade, como o Miguel Pereira estava a dizer, portanto, aquela expressão corporal dele, à vontade com que ele sai da moto e que faz aquelas trajetórias, ali na parte inicial que ele vai atrás do Jack Miller, há ali umas trajetórias que ele alarga um pouco, mas sempre com uma confiança e com à vontade, que de facto foram fundamentais para ser uma grande corrida e para ter o resultado final que foi a vitória, não é? Naquela parte final, quando o Fábio recupera ali um bocadinho, achaste que foi o Fábio que recuperou ou foi o Miguel que aliviou um bocadinho e depois voltou a... O Fábio Quartararo, também li uma entrevista dele em que ele diz que descobriu coisas novas aqui na Indonésia. Portanto, esta chuva e este gripe deste circuito, parece também houve aqui alguns pilotos que evoluíram nas sensações que tiram da moto. O Quartararo foi um deles. O Quartararo diz que no fim sentia-se tão confortável que punha o cotovelo, portanto, a raspar o cotovelo, que é uma coisa que não é muito normal. O joelho, obviamente, que é perfeitamente normal, mas o cotovelo, ele diz que sentia à vontade e uma capacidade de andar mais rápido que já há muito tempo, ou pelo menos à chuva, não tinha tido ainda essas sensações. Dizia-se que mais 2 ou 3 voltas o Quartararo poderia chegar ao Miguel. O que é certo é que quando o Quartararo ganha ali quase um segundo, o Miguel também reage e ganha 2, 3 décimas. Nota-se que é quando ele passa na linha da meta e recebe a informação da box. Portanto, tira ali meio segundo novamente. Portanto, e dá a ideia que o Miguel teve sempre a corrida muito bem controlada. E teve sempre portanto, à vontade de conseguir rodar certo, portanto, sempre ali no segundo 39 e conseguir rodar confortavelmente e chegar ao fim em primeiro lugar, obviamente. E tudo isto, Miguel, vem calar aquilo que tu dizias há pouco, aquelas bocas menos positivas em relação ao Miguel, aquelas bocas que dizem que se vai chegar ao fim do ano e não vai ter lugar nem sequer em Moto2, o que é uma pura de uma declaração falsa, não é? Na realidade, o Miguel, todos sabemos, tem lugar certo no Campeonato do Mundo MotoGP e felizmente tem muitas equipas atrás dele, mas este gritar do Miguel, este grito de vitória, é também um claro exemplo que se não fosse o Miguel, a KTM não tinha as vitórias que tem no Campeonato do Mundo, não estava com 2 pódios e uma vitória no arranque desta época, não era a equipa líder da classificação por equipas, não nos podemos esquecer isso, nunca antes a KTM esteve na frente das equipas. Ou seja, tudo isto cria aqui uma situação que, afinal, há lugar para ele. Sim, claro que sim, Rui. Mas eu acho que isso nunca esteve em dúvida e às vezes acabamos por... Eu diria que no final do dia esses comentários isto acaba sempre por ser o reflexo da popularidade do motociclismo em Portugal, e isto é uma culpa, e ainda bem, culpa do Miguel, que conseguiu colocar o MotoGP num público muito mais generalista, mas sendo um público muito mais generalista, obviamente que é um público muito menos informado. Mal seria se o Miguel desse ouvidos a este género de comentários, porque no final do dia são comentários... Eu diria que a falta, já está, uma vez eu escrevi sobre isso, a falta de cultura desportiva acaba por ser a justificação por muita coisa que a gente lê e ouve. E no final do dia, isso tenho a certeza que não chega aos ouvidos de alguém que é um profissional e que sabe exatamente aquilo que está a fazer. E no final do dia também é preciso perceber, no final ou seja, no princípio da época, nós estávamos, eu creio que conscientemente preocupados com aquilo que foi o final do ano da temporada do Miguel e depois com a eventual ascensão
dos rookies, mas depois o tempo acaba sempre por colocar, e quando eu digo os rookies, é os rookies da KTM, e agora conseguimos perceber que o tempo acaba por colocar tudo no seu devido lugar. Portanto, e obviamente que os pilotos, atenção, não há dúvida que os pilotos são aquilo que acabam por mostrar no domingo. E quem está nos 5 primeiros, ou nos 6 primeiros, ou nos 7 primeiros, consegue se manter lá, e aqueles que não se conseguem manter na primeira tabela da classificação, naturalmente correm o risco de ser substituídos. Isto acontece ao Miguel, acontece a toda a gente. Agora, é muito estranho como é que as pessoas não entendem que um piloto a este nível de proximidade de MotoGP, onde todos os fabricantes estão a lutar e as diferenças são mínimas, como é que alguém acredita que um piloto consegue vencer na Catalunha a meio de uma temporada e depois chega ao final da temporada e que desaprendeu tudo aquilo que deu a um fabricante, que no caso do ano passado foi 2 vitórias, e já é o piloto com 4 vitórias na categoria rainha. E façam um exercício de perceber e de fazer um estudo de quem é que são os 4 pilotos na história do motociclismo que têm 4 vitórias na categoria rainha, 4 vitórias em Moto2 e 4 vitórias em Moto3. Façam este exercício e vão perceber que o lote vai se restringir a muito poucos. Portanto, somos uns felizardos por ter um piloto português nesta categoria, somos uns felizardos por poder presenciar neste momento. O Miguel passará garantidamente, como todos os pilotos passarão, em momentos menos bons, e nesses momentos temos que apoiar e desfrutar pelo simples facto de ter um piloto na categoria rainha, independentemente do lugar que ele consiga, porque ele não nos deve nada, nós não devemos exigir nada, nenhum de nós está a pagar ao Miguel para ele fazer seja o que for. Nós não exigimos aos políticos, nós não exigimos a quem realmente nós devemos exigir, e depois parece que exigimos a um atleta de alta competição que não nos deve rigorosamente nada, parece que exigimos este mundo e o outro. Isto de facto é um problema da sociedade e da falta de cultura desportiva, porque quando de facto vamos por uma pista e apanhamos uma via dela de 10, 15, 20 segundos dos melhores do mundo, realmente percebemos o quanto pequenos somos aos pés destes, ou comparativamente com estes extraterrestres. Sem dúvida, Miguel, sem dúvida. Hélder, este Miguel que nós vimos aqui pode ser o Miguel da restante temporada? É uma excelente pergunta. O que nós vimos até agora é que a KTM conseguiu a vitória na Indonésia e um segundo lugar no Qatar, com piso seco e com chuva. Portanto, em princípio, os problemas que a KTM aparentava ter no início do ano, portanto, ou antes do início do ano, portanto, nos testes, ou desapareceram ou estão minimizados. Portanto, eu quero acreditar que a KTM será uma moto facilmente mais competitiva do que foi o ano passado. Terá, obviamente, muito a ver com os pneus, mas terá também a ver com os anos que a KTM já tem no Mundial, portanto, com a parte de engenheiros que a KTM tem, portanto, e da forma como a moto vai estar durante este ano. Os 2 pilotos são fortíssimos, o Brad Binder e o Miguel são 2 excelentes pilotos. Vamos ver como é que vai correr o ano de 2022. Eu acredito que a tendência só será mais visível a partir de Portimão-Gerês. Sim. Portanto, nessa altura, estas primeiras 4 corridas acabam por ser um pouco atípicas, o Qatar, aqui a Indonésia, agora a Argentina e seguidamente os Estados Unidos. Sim. Portanto, são pistas onde os pilotos também e as marcas não treinam muito, portanto, a partir daí, quando começarmos a entrar na Europa e os primeiros 5 grandes prémios na Europa, tenho a certeza que a KTM vai continuar como uma moto que vai conseguir ter um ano de 2022 bastante melhor do que 2021. Vem a Argentina, Miguel, que é uma pista onde o Miguel nunca correu de MotoGP, devido à pandemia e tudo aquilo que aconteceu. Ou se correu em 2019, no ano de estreia. Correu. Portanto, sim.
que o Miguel sempre gostou muito, onde brilhou sempre, tanto em Moto3 como em Moto2. Achas que isso pode ajudar também a manter esta tendência positiva, que agora se iniciou naturalmente? Porque a corrida, apesar do resultado, a corrida do Qatar ter sido mau, não ter sido aquilo que nós queríamos, nem que o Miguel queria, mas foi uma corrida muito boa do ponto de vista de ritmo de corrida, daquilo que o Miguel conseguiu fazer ao longo das voltas que esteve em pista. Mas agora na Argentina, num traçado que ele gosta, achas que pode também manter a tendência? Ou como o Helder diz, são pistas menos visitadas e isso poderá ser um handicap, não só para ele, mas também para todos? Sim, eu estava aqui rapidamente a olhar para os resultados da Argentina em 2020 e o Miguel faz 11º, portanto, no seu ano de estreia, aliás, fica atrás de Pol Espargaró. A melhor KTM é de Pol Espargaró, a 25 segundos do primeiro, portanto, eles acabam praticamente colados, o que é uma distância enorme. E de facto a KTM poderá pagar este handicap, poderá pagar o facto de ter muito menos dados do que o normal, em função depois dos grandes prémios seguintes não se terem realizado nos anos seguintes devido à pandemia. Portanto, o Mundial desde este momento aliás, 2019, assim é que é, desde 2019 que não visita a Argentina, e a KTM poderá de facto ter este handicap. Mas as corridas são assim, e muitas das vezes também aqui em Singapura, aliás na Indonésia, aqui também o fator chuva acabou por baralhar e equilibrar as coisas, e o Miguel conseguiu aproveitar isso mesmo. Eu diria que teoricamente terá este handicap, a KTM terá este handicap, ou seja, o último resultado lá não foi tão positivo, mas a KTM é um fabricante que neste momento tem outra estrutura, tem outra capacidade de resposta, e tem, de facto, de estar muito mais próxima da frente da corrida, que na altura foi ganha por Marc Marquez, do que estes 25 segundos que Pol Espargaró leva quando chega na décima posição. Agora, que aparentemente será sempre mais difícil do que num circuito onde o construtor austríaco tenha visitado com muito mais regularidade, claramente que sim. Oxalá que o Miguel consiga também colocar do bom vibe dele com este circuito argentino para fazer essa diferença. Sem dúvida. Obrigado, Miguel. Tango argentino, então, o próximo que está no alinhamento do calendário do Campeonato do Mundo MotoGP 2022. Nós fechamos o fascículo, a parte Indonésia, Mandalika. Obrigado, Miguel. Obrigado, Helder. Temos encontro marcado para daqui a 15 dias. Vamos falar de tango na Argentina ou não. Certamente que vamos falar do resultado de Miguel Oliveira e sobre tudo aquilo que vai acontecer naquela que será a terceira prova do campeonato. Mais um passo rumo a Portimão no dia 24 de abril, onde vamos estar com toda a certeza a acompanhar Miguel Oliveira.